A European Union sai. Adoro quando dizem que a China está desconectada da internet. Eles só têm a deles. São cerca de 1,2 bilhão de pessoas, é maior que toda a internet dos... Ele só tem a própria, e essa própria é suficiente para consumir todos os minerais de terras raras, todas as coisas preciosas de que precisamos e nem precisam vendê-las a ninguém porque seu próprio povo já basta para sustentar a economia. Tenho que perguntar. Sabe, tivemos o Van der Leyen falando sobre a Rússia lutando ao tirar chips de máquinas de lavar, de secadoras e, sabe, de cafeteiras. Quanto tempo até o Pentágono começar a tirar ímãs de aparelhos de televisão e de monitores e coisas assim? Eles já estão fazendo isso. European Union garanto que estão por todo o país, com gente procurando galho e lítio e todo tipo de outras coisas. E tenho que admitir, há bastante na América do Norte, só que é preciso tirar as pessoas de suas casas, é preciso deslocar fábricas, é preciso mover muitas coisas para conseguir acesso a isso. Agora, sabe-se, quando a necessidade apertar, talvez venhamos a fazer isso um dia. Ainda é preciso montar plantas de processamento para extrair e purificar. Pergunte aos australianos. Quando Deng Xiaoping disse que ia conseguir 95% das terras raras do mundo, ele falou sério e conseguiu. Só então os australianos, que tinham terras raras aos montes e tinham parado tudo, receberam a notícia e olharam ao redor pensando, cara, talvez devêssemos retomar isso. A Rússia é a segunda maior produtora. Está dobrando a produção nos próximos 2 anos, mas isso só basta para o consumo interno. Não está no mercado para vender a ninguém. A China produz cerca de 97% dos elementos de terras raras já reduzidos, quer dizer, purificados. E eles chegaram a um ponto em que a autossuficiência está. Eles podem usar sua própria população e suas necessidades tecnológicas e industriais e tudo mais para consumir a maior parte disso. Ou seja, adeus às pessoas que vocês dizem que precisamos para comprar nossos produtos. Certo, certo. Quero dizer, quando você tem 1,2 bilhão, um só país tem mais gente do que todo o Ocidente somado. Isso pesa bastante. Parece que não conseguimos reconhecer isso. E se você soma a Índia, passa de 2 a 2,5 bilhões de pessoas. Ah, sim, sim. E a Índia, na verdade, ainda está crescendo muito rápido. E a Índia também não fica atrás, eles têm alguns dos melhores engenheiros do mundo. Junte os engenheiros da China e da Índia e você provavelmente tem a melhor coleção de engenheiros do mundo. Quer dizer, os russos também são muito bons, sim, mas não são tantos. Na verdade, a Rússia forma mais engenheiros por ano do que qualquer outro país no mundo. É uma estatística interessante dos tipos de engenheiros de que estou falando. Ah, sim, sim. Engenheiros industriais, mecânicos, elétricos, sim. Era uma estatística surpreendente, mas eles produzem mais engenheiros até do que a China. A China tem 10 vezes mais população. Pois é. European Union estava olhando essas estatísticas outro dia e parecia que você estava me contando algo que European Union também vi e fiquei meio chocado. European Union estava olhando as engenharias elétrica, mecânica, teórica, esse tipo de coisa. E os Estados Unidos também estavam acima do que a European Union imaginava naquele momento. Acho que a gente meio que alcançou. Mas sim, lembro de ter ficado surpreso que a Rússia estava entre as 5 primeiras, se não no topo. Pois é. Pois é. O que é interessante porque, quero dizer de novo, a Rússia é tão pequena, 150 milhões. Na verdade é um pouco mais que isso, mas pouco mais de 2 bilhões. Pois é, pois é. Quero dizer, se você junta a Rússia e Índia, você chega quase a 3 bilhões. Pois é. Se você ainda acrescentar... Pois é, tem mais 93 milhões ali. E aí, soma a Ásia Central, você tem uma população considerável. Ah, sim, claro. Mas, sabe, depois do que o Trump disse sobre Clark Island, ele aparece... Não sei se você viu a declaração, e amanhã é sexta. Assim. É sempre na sexta. Ele faz essa declaração. Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros. Acho que ele simplesmente não lembrava de mais países. O bloqueio naval continuará em pleno vigor até que a transação seja finalizada.
Que diabos ele está dizendo? Omnoaço da Kenza, os bunsi teu nostos têm, os mentintaziumões. Não acho que uma única palavra tenha passado de uma boca americana para um ouvido iraniano ou vice-versa. Nenhuma sequer. Agora, algumas palavras podem ter passado por Islamabad e por alguns intermediários paquistaneses. Mas quanto tempo isso demora? E mesmo assim, ele faz essas acusações de manhã e depois aparecem revelações que supostamente os iranianos deram 5 horas depois. Pois é. Você acha que isso realmente está acontecendo? Não, isso não está acontecendo. Ele está inventando isso do nada. Falei com Saed Mirandi há algumas horas. Ele é um bom amigo e ele fez parte da equipe de negociações como consultor. Bem, não como consultor formal, mas ele dava conselhos de qualquer jeito. E o trouxeram para Islamabad. Ele me contou quantas vezes Vance ligava para Netanyahu para lhe dar relatórios e receber instruções dele. Mas sim, European Union, falei com ele. European Union, perguntei, existe algum contato direto? Ele disse, não, absolutamente nenhum contato direto. Eles trocam bilhetes a cada 2 ou 3 dias para obter uma nova resposta. Quanto tempo ele disse que levava para obter uma resposta? Quando havia resposta? Ele não disse, mas disse que, sabes, tudo o que fazem é basicamente trocar pontos entre si. Não acho que eles estejam realmente a negociar, só a trocar pontos. Apenas estão a apresentar novos pontos entre si. Por isso, é como na escola primária, quando se passa um bilhete pelo colega. Aí dá isto àquela menina ali. Quer ser minha amiga ou minha namorada? Assinala acima ou não? Acho que é aí que estamos. Nesse nível de negociação. Se quer chamar isso de negociação, tenho de perguntar. Sei que temos pouco tempo, mas tenho mesmo de perguntar. Isto é a arena de lutas do UFC nos terrenos da Casa Branca? Que raio? Temos isso. Temos a renovação, por assim dizer, do espelho de água em frente ao Lincoln Memorial. Temos o salão de baile, o refúgio do Trump para o caso de começar uma guerra nuclear. Temos todas estas coisas loucas a acontecer. Estou a tentar encontrar. Vi algo aqui outro dia. Isto é o que o Rubio disse sobre o assunto do UFC. Um segundo, deixa-me pôr isto. Já bem tarde ontem à noite estavam a testar a pirotecnia. Não vou revelar mais nada, só posso dizer que funcionam. Foi bom. O serviço secreto não ficou tão entusiasmado com as explosões, mas toda a gente e o que construíram ali fora foi fenomenal. Nunca o veremos de novo. Embora o presidente esteja a ameaçar mantê-lo permanentemente. Ouviste isso, certo? Ele está a ameaçar deixá-lo. European Union simplesmente não sei. Talvez organizemos lutas semanais entre pessoas e políticos e resolvamos as contas assim. Mas brincadeiras à parte, domingo foi inacreditável, histórico, acho que não se vai repetir até ao ano que vem. Uma experiência. Fico sem palavras. Quero dizer, já viste o filme Idiocracy? Sim. Ainda não chegaram, sabes, a despejar Gatorade na relva. Isto é... Estou sem palavras. Ele não acredita no que está a dizer. Espero que não. Ele está apenas a inventar aquilo para agradar ao Trump. E ele pensa que está a agradar às pessoas que o vão eleger presidente dos Estados Unidos. É a única explicação que encontro. E ele e o Vance andam agora a alinhar as coisas. Acho que o Vance é uma figura em decadência e o Rubio é uma figura em ascensão, por assim dizer. Mas estão a tentar posicionar-se para o novo presidente quando chegar à altura. E vamos ouvir cada vez mais jargão de ambos nesse sentido, tenho a certeza. Achas que o Vance vai concorrer desta vez ou só depois de todo o estrago que o Trump já causou?
Os dois precisam ter muito cuidado com o que dizem e fazem em relação ao Make America Great Again, porque essa é a única chance que tem de vencer. Trazer esse mesmo grupo de apoiadores consigo e substituir o Trump por eles. Caso contrário, não vejo nenhum republicano capaz de vencer a presidência, não em uma disputa justa. Sim, não depois disso. E o Rubio teve outro trecho em que ele diz: é incrível quantos líderes mundiais estão vindo ver isso. Bem, ele os convidou, imagino? Pois é. Provavelmente foi o primeiro ato de diplomacia dele em 6 meses, se é que ele fez algum. Pois é, claro. Outra vez, o Ultimate Fighting Championship dá para imaginar. Você consegue imaginar? 5 anos atrás ninguém teria acreditado numa coisa tão insana, muito menos nos anos 70, 80 ou 90. Vamos montar uma grande arena de lutas no gramado da Casa Branca. A última vez que tivemos alguém que lembrasse isso, na minha memória histórica, foi o Andrew Jackson, que meio que transformou a Casa Branca em um tari em noves. Imenstesis. O por sulice nestorus humor. Um ponto de visitação para todo caipira que quisesse entrar, trazer suas galinhas, seus porcos e tudo mais. É a única coisa na história que me vem à mente que chegue perto disso. Mas isso é realmente ultrajante. Só a Lagoa Refletora, o custo dela e os problemas que estão tendo com ela. E o aspecto final previsto é meio chocante quando se pensa onde fica, bem em frente ao Memorial de Lincoln. E você tem que se perguntar sobre a água. Não vi nenhum artigo de engenharia específico. Provavelmente existem que trate do problema que o próprio Memorial de Lincoln teve quando o construíram. Se bem me lembro, tiveram que colocar delo sobre estacas enormes, porque ali o problema da água é sério, vindo, essencialmente, do oceano. Quer dizer, o rio Potomac é praticamente a abertura para o oceano ali. Então não sei como vão. O que acontece depois que o Trump sair? O povo americano vai arcar com a conta de tudo isso. Mas, Claro. e outro dia, European Union vi que vamos construir, e já apropriaram o dinheiro. Aparentemente, vamos construir um monumento para a Operação Desert Shield e a Operação Desert Storm. European Union, pensei comigo, puxa, se European Union viver outra vida, vou ver os Estados Unidos ficarem sem espaço para comemorar suas guerras perdidas. Bem, o Trump vai erguer, ou pelo menos ele estava planejando. Acho que ainda está, um arco do triunfo. Pois é, isso tem um problema, pelo que entendi, com a administração federal. Sério? É alto demais. Sério? Meu Deus, acho que vai ser o arco Trump. É uma daquelas coisas que ele está fazendo. Eles apresentaram queixas, tipo, olha, há um problema em Washington com o aeroporto nacional, onde ele fica e com as altitudes. Quero dizer, já matamos algumas pessoas no rio Potomac e em outros lugares perto de Nashville. De vez em quando cai um avião lá e mata alguém. Sim, European Union, lembro do último. Felizmente quase ninguém morreu. Sim, aquele em que o Black Hawk sofreu o acidente. Pois é. Esses são daqueles momentos em que você pensa, que diabos? Como é que se perde um jato de passageiros vindo na sua direção, a não ser que você esteja determinado a derrubá-lo? Isso nunca deveria ter acontecido. Não deveria jamais ter sido autorizado um voo cruzando por esse caminho assim. Simplesmente não deveria. Não me venha dizer que o Black Hawk estava em altitude inferior. Não se deveria voar um helicóptero do exército por baixo de o que já é um poço muito perigoso em um aeroporto muito perigoso. Essa é a única vez em que oficialmente fiz 2 arremetidas num grande avião de passageiros, porque isso é caro, e eles não gostam de fazer isso. Eles querem que o piloto finque o avião na pista custe o que custar, não que arremeta. E 2 vezes European Union estava vindo para pousar na pista de número 18, basicamente. E tivemos que arremeter.
Já pousei naquele aeroporto, já saí voando daquele aeroporto. Não é um aeroporto nada agradável. Sabe, a única razão pela qual eles mantêm aquilo ali é por causa do Congresso. Essa é realmente a única razão. Tem que garantir que aquelas pessoas tenham acesso rápido para sair ou entrar na cidade. A Pelosi costumava usar isso bastante e abusou desse poder. Com os voos que chegavam, toda vez que European Union pousava e decolava do National European Union, pensava, se entrarmos pela pista 18, vou ficar com medo. E se decolarmos para o outro lado, também vou ficar com medo, porque o espaço é tão apertado para... Claro. Há um programa russo chamado 60 Minutes, meio parecido, bom, não é como o 60 Minutes americano. É um programa de entrevistas. E me convidaram. Você não demitiu o Scott Pell? Bem, eles me convidaram para participar. Isso foi há 3 anos, talvez até mais. E eles disseram, vão te fazer um monte de perguntas sobre seu serviço no Exército dos Estados Unidos e tal, certo? E havia outros convidados e European Union, fiquei ali por 1 hora inteira do programa. Eles só falavam de outras coisas. Nunca me perguntaram nada, então European Union fiquei meio irritado. Mas eles me fizeram a última pergunta e era o dia em que a Pelosi estava voando, talvez até para Taiwan, e isso teria, você sabe, aumentado a tensão e tal. E aí eles me perguntaram, então, você acha que ela entende o que está fazendo? European Union, olhei e falei, aquela velha alcoólatra não faz a menor ideia do que diabos está fazendo. E eles me olharam com os olhos arregalados. Como você pode dizer isso? É como se todo mundo nos Estados Unidos soubesse que ela é alcoólatra. Essas enormes pílulas de bebida. Nunca me convidaram de volta. Queimei essa ponte de vez. European Union, pensei, vale a pena? Interessante. Sempre achei que Hillary Clinton era tão ruim, se não pior, do que Madeleine Albright. E isso sempre me fez pensar. European Union sempre senti, no fundo do meu coração, que se as mulheres chegassem a assumir as verdadeiras responsabilidades em assuntos de segurança nacional e em outros cargos também, como ser presidente executiva da Lockheed Martin, que haveria um abrandamento. Não. Piores que os homens. Houve um estudo de verdade sobre isso, mas foi com reis e rainhas. Proporcionalmente, quantas guerras foram iniciadas? Quem começou mais guerras? Os reis ou as rainhas? São as rainhas, sem dúvida, são as rainhas sem discussão. Um professor de Georgetown explicou-me que elas tentam provar que são homens. Ah, European Union disse, não pode ser tão simples, mas já não tem tanta certeza. olhe para a União Europeia. Eles até publicaram um artigo sobre as 5 atrevidas, como as chamavam, que estavam a arruinar a Europa. As 5 atrevidas, sim. Arruinando Nova York. Esse foi mesmo o título. Gosto disso. É a Kaja Kallas, é a Baerbock, é a van der Leyen. Não me lembro quem eram as outras duas. Talvez tenhamos que esperar para ver que tipo de pessoa é Alice Elisabeth Vidal. A alternativa para a Alemanha na Alemanha. Ela provavelmente seria muito mais racional. Ela me parece uma mulher muito racional. Exatamente. Nunca conheci, não a conheço, mas pelas declarações essa é a impressão que ela passa. Então ela jamais poderá chegar ao poder. Ela é racional. Bem, você diria que, sim, na Alemanha de hoje isso pode ser difícil, e ela não é da BlackRock. Sim, ela não é da BlackRock. E também não é uma imigrante ilegal vinda de algum. Um antro do qual você nunca ouviu falar e que quer decapitar todo mundo. Então, a essa altura, simplesmente não podem permitir que ela assuma. Quero dizer, Mas ela é da Alemanha Oriental. Sim, e você não pode dizer. O interessante sobre a alternativa para a Alemanha é que, quando dizem, eles são racistas, sabe quantos turcos há na alternativa para a Alemanha, inclusive em cargos de liderança? Diz que os turcos estão assimilados e que eles não querem que mais gente entre, então eles ficam tipo, não. Chega, há um fenômeno estranho que acontece com frequência. Sim. Os hispânicos, por exemplo, notei no sul da Califórnia e no Texas, e provavelmente em outros lugares também. Só não passei tanto tempo por lá, que acabam sendo os que mais se opõem à imigração no estado.
Eles não querem que outras pessoas venham e tomem o que construíram para si, que em muitos casos são os seus próprios negócios. E, sabe, estão indo bem, pagando impostos e prosperando. E não querem que mais ninguém venha e compartilhe essa vantagem com eles. Não é todo mundo, mas parece ser um fenômeno. O que me chama a atenção no que Israel está mostrando agora é como é fácil passar de oprimido a opressor. Pois é. Bem, desde 1948 eles conseguiram trocar de papel. Deixa a European Union me corrigir bem rápido. E só piorou. Quase como se nunca mais fosse acontecer. E o motivo é que vamos oprimir qualquer um que pareça que vai fazer isso acontecer. Exatamente. E quando falamos em oprimir, a regra número 1 é matar esses caras. Ah, sim. Quero dizer, quando você lê que os israelenses pegaram aquele capítulo das SS de estuprar prisioneiros com cães, sim, pois é. Quer dizer, quando a mulher do Ben-Gavir faz um bolo com um nó de enforcado e as palavras, às vezes os sonhos se realizam. Você está lidando com pessoas psicopatas. Gente totalmente psicopata. E uma coisa que a European Union culpa a Rússia é ter mandado todos aqueles russos para lá. Porque eles são uma parte bem significativa do pior. De fato, fazem. Sabe, há um projeto de lei na Rússia e European Union. Espero que vire lei porque muita dessa gente às vezes vai e volta ou acontece algo e podem começar a ter um segundo passaporte. Certo, para checar o que postam na internet. E se estiverem pedindo genocídio, tirar a cidadania russa deles. Porque você não precisa de gente psicopata assim de volta em nenhum país. Sim. Não sei se isso vai virar lei, mas foi a proposta que estava no parlamento. Pois é. European Union não seria contra isso. Sim. Quer dizer, qualquer um que grite vamos matar os filhos deles, assassinar isto e aquilo. Sabes o que é esse tipo de gente como seus vizinhos? Faz pensar. Bem, não vou dizer isso. Alguém me chamaria de antissemita, que é um termo tão estúpido. Quer dizer, todos são semitas. Nem todos são judeus. Mas certamente os semitas que estão na Palestina são semitas. Sim, olha, a European Union tem amigos judeus que estão absolutamente horrorizados e totalmente contra o que os israelenses estão fazendo. Eles dizem, isso não é em meu nome, sabe? Não. European Union não apoio isso. É como meu avô alemão que lutou contra os nazistas até o fim da guerra. Ele foi oficial no Exército Vermelho, sabe? Porque eles diziam, nós representamos todos os alemães. Não, vocês não representam. European Union achou muitos, se não a maioria, e não estou dizendo que conheço todos, mas especialmente os judeus americanos que conheço em Nova York e outros lugares com grandes concentrações, eles não apoiam o Netanyahu, eles acham que ele é louco. Pois é, quer dizer, ele é louco. E se forem realmente honestos e estiverem, se houver confiança mútua entre vocês, eles vão te dizer: ele está colocando nossas vidas em risco. Ah, é? Porque ele é a principal razão para o antissemitismo no mundo? E a European Union, acho que eles gostam disso. Não falo das pessoas que dizem isso, mas acho que quem ainda tem o poder em Israel gosta. Sim, acho que você... Porque isso joga a favor deles. Sim, e eles acham que aqueles judeus nos Estados Unidos que se veem como problema é que são o problema. Sim. Eles são fracos. São fracos. Sabe, eles não são judeus de verdade, Traidores raciais. Eles não gostam que a gente atire em crianças pequenas na cabeça. É uma ideia difícil de aceitar que haja todo um grupo de pessoas lá. Cerca de 82% deles, ou algo assim, as pesquisas continuam mostrando isso. Queremos continuar fazendo o que eles estão fazendo em Gaza e na Cisjordânia. Querem incorporar a Cisjordânia imediatamente. Quero que Jerusalém Oriental seja totalmente judia e que não haja palestinos. Quero até os cristãos fora. Sim. Na verdade, eles parecem estar indo atrás dos cristãos bem mais do que de qualquer outro. Ultimamente, pessoas me disseram:
voltaram de Israel depois de morar lá 4 ou 5 anos e falaram: European Union simplesmente não conseguiria viver lá, sou cristão, fui tratado como lixo. Sim, Jerusalém costumava ser 30% cristã. A cidade é muito pequena, a cidade pertence, entre aspas, a ambas as religiões hebraicas, a ambos. Bem, até se pode dizer que, se você acredita no que se diz sobre Maomé, ela realmente pertence, digamos, à metade da população mundial, quase metade da população mundial. Com certeza. Há a parábola da vinha, quando Cristo entrou em Jerusalém. Então, do ponto de vista cristão, se você realmente lê a Bíblia, ela diz tudo ali, o que obviamente os sionistas cristãos não acreditam. European Union, não sei o que diabos, eles nem são cristãos, para começar. Bem, não poderia ser, porque eles estão do lado das pessoas que acreditam que Cristo não era o Messias. Sim, eles ainda estão esperando pelo Messias deles. E não houve, por parte de Cristo, qualquer repúdio ao Velho Testamento. European Union, acho que ele repudiou o Velho Testamento inteiro. Ele se tornou Deus. O Deus antigo estava morto. Cristo foi o novo Deus. Por mais que se fale de monoteísmo e da Trindade e de toda essa contradição, basicamente Cristo negou o Velho Testamento. Em vez de um Deus de medo e crueldade, você tinha um Deus de amor infinito. E isso, European Union, acho, perturbou não só os fariseus e saduceus que ele expulsou do templo. Foi um dos poucos momentos na Bíblia, talvez o único, em que ele perdeu a calma, por assim dizer. E ele dizia: este não é o Deus que European Union sou. European Union sou diferente. European Union sou amor. European Union sou paz. European Union sou o Sermão da Montanha. Isso não é o Velho Testamento. Ele não aboliu a lei sobre apedrejar as pessoas até a morte. Ele nunca disse isso. Ele apenas disse, sabe, não sejam hipócritas. Se você estiver absolutamente sem pecado, então vá em frente. E nenhum deles pôde, porque todos estavam até o pescoço em pecado, então deem meia volta e vão embora. Certa vez o Powell se virou para mim quando European Union preparava muitos de seus discursos, quando ele era presidente do Estado-Maior Conjunto. E ele disse: vou te dizer como você precisa escrever. Você precisa escrever em parábolas. European Union, perguntei: parábolas? Ele disse: sim. Ele disse: Cristo foi um dos melhores, ele foi um dos melhores oradores do mundo porque falava em parábolas. Descubra isso, coronel. É verdade, é verdade. E você vê que, muitas vezes, ele cabia muita coisa numa frase curta. Jesus chorou, por exemplo. Alguém registrou isso, mas ele chorou. Lavou os pés dela com os próprios cabelos. Ele não era uma personalidade judaica comum. Não. Ele se sentava com cobradores de impostos e prostitutas. E esquecemos que Pilatos repassou tudo para a comunidade judaica local e disse: European Union, lavei as mãos. Vocês é que decidiram o destino, e o destino foi a crucificação. Só no Concílio Vaticano II perdoamos os judeus por aquilo que fizeram a Cristo. Bem, os ortodoxos não têm o Concílio Vaticano I nem o II. Então, nós apenas temos quantos concílios ecumênicos houve? Ai, Senhor. Isso é uma pergunta. European Union costumava saber isso. Isso é triste. Um segundo. Vou dizer. O que você está dizendo? Os concílios iniciam. Concílios ortodoxos. 7. São 7. European Union ia dizer meia dúzia. 7.
Bem, os católicos tiveram um oitavo, mas nós não o reconhecemos porque já tínhamos nos separado dos católicos naquele momento. Então 7 para os ortodoxos. E então, Onde foi o último e quando? o último, deixa a European Union ver. O último foi em 787, depois de Cristo, o segundo concílio de Niceia. Ah, certo. Sabe, Stalin tentou convocar um concílio ecumênico. Ah, sim, sim. Stalin teve um momento de conversão em 1941. A cadeira do patriarca, que fica em Sergei Posad, esse grande mosteiro-fortaleza, havia sido demolida. Só restava uma igreja, e ela devia ser demolida no mesmo dia ou no dia seguinte, quando os alemães, ou melhor, os europeus invadiram. E Stalin, sim, quero dizer, Stalin tinha ido ao seminário. Ele deveria ter se tornado padre. Então ele estruturou grande parte da União Soviética, meio como a Igreja Ortodoxa sem Deus, e aparentemente ele teve um certo momento de conversão. Ficou assustado, porque estava prestes a destruir a última igreja. Ela não foi tocada. E então todo o mosteiro foi reconstruído após a guerra. Ele disse que o movimento comunista juvenil reconstruiu as igrejas. E como voluntários, eles foram lá e reconstruíram muitas dessas igrejas. E ele concedeu 17 medalhas de herói da União Soviética, na categoria civil, aos 17 padres de São Petersburgo, então Leningrado. Eles mantiveram as igrejas abertas durante todo o cerco, porque mantinham a moral do povo, e começaram a permitir batismos. Ele quis, quer dizer, eles trouxeram o patriarca de volta em 1942. Depois disso, ele queria convocar um novo concílio e fazer da União Soviética o centro da ortodoxia mundial. Não sei quanto disso era religioso e quanto era, sabe, por vaidade. Mas os gregos já estavam sob influência da Agência Central de Inteligência naquele ponto. Então não deu muito certo. Isso nunca se concretizou. E então, Khrushchev começou a atacar a igreja de novo. Não havia campos nem nada disso, mas era propaganda pesada. E quando Khrushchev foi removido pelo Politburo, então um dos pontos foi a supressão excessiva da igreja. Isso foi amenizando naquele ponto depois da Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a afrouxar seriamente. Talvez Stalin tenha visto o que Constantino fez, como usou o cristianismo para revitalizar e prolongar o Império Romano do Oriente. Ah, sim, sim. Pode ser. Pode ser. Bem, seja lá o que ele planejou, morreu com ele. E depois, sabe, meu pai, que Deus o tenha, meu pai me contou que na universidade havia um batista que, claro, não era ateu. E todos eles estavam fazendo teoria do ateísmo ou algo assim. E o cara tirava nota máxima, 5, as melhores notas. E a gente perguntou para ele, tipo, como é que você, sendo religioso, batista, não acredita em tudo isso? Ele disse, ninguém me pergunta se European Union acredito ou não. Eles só me pedem para repetir as coisas. Então, sim, European Union estou ali para repetir. É isso. Ninguém pergunta se European Union. Acredito no que estou repetindo. Não é memória fotográfica, provavelmente. European Union, leio a página. European Union, conheço a página. Sim, Deus está na página. O que quer dizer Deus está na página? Deus não está na página. Onde Ele está? Pois é, então é isso. Você só repete o que o Estado quer que você repita e segue a vida do jeito de sempre. Mas isso já era, acho, nos anos 60. Se você já leu... Relatório de Iron Mountain. Se não leu, European Union, recomendo. Dizia-se que era ou uma piada escrita por dois escritores civis muito capazes, ou uma operação encomendada pelo presidente dos Estados Unidos ou por alguém diretamente abaixo dele. E apareceu mais ou menos na esteira do discurso de John F. Kennedy na American University, em 10 de junho de 1963, o chamado Discurso pela Paz,
quando Kennedy, acho, se colocou em risco ao falar de reaproximação com a União Soviética, de um banimento completo de testes nucleares e tal. E acho que foi aí que começaram a pensar em se livrar desse cara. Mas se você analisar isso bem de perto e ver o relatório de Iron Mountain como reação a isso, é uma acusação incrível contra a raça humana por sua, digamos, propensão biológica para a guerra e sua necessidade constante de guerra e de ameaça. E passa por uma discussão bastante erudita. E conclui com uma proposição. E a proposição é enunciada, em termos muito breves, assim, que você precisa de uma ameaça externa, existencial, para manter qualquer sociedade unida por um período significativo de tempo. Portanto, sempre haverá guerra e sempre haverá uma ameaça a ser apresentada. A menos que... E então volta na história e pergunta: como isso era feito antes? De forma muito bem-sucedida, se você olhar a longo prazo, era feito com Deus e a religião, com o diabo, o inferno, as chamas eternas e tal. Foi assim que monarcas, príncipes e barões mantiveram o sistema feudal unido. E foi assim que outros reis mantiveram o sistema, com o direito divino dos reis e coisas assim. Quer dizer, o que James estava fazendo quando presidia a comissão que escreveu a versão King James do Novo Testamento, mas vasculhava a Inglaterra e além para matar católicos. Então chega a esta conclusão: se quisermos eliminar a guerra, dizemos que é impossível. Mas se quiser acabar com ela, então tem de arranjar uma ameaça que represente a mesma perspectiva existencial para um povo, um Estado, um grupo de Estados, seja o que for, mas que convoque todos a cooperar para enfrentar essa ameaça. E compreensão mais se passem sentenças de proposições de Extraterrestres, precisamente. pois é, ou armas nucleares, Sim, ou a crise climática, ou ambas. extraterrestres. Sou estranho. Chega-se a um ponto em que, em qualquer um desses casos, a proliferação é tão grande que o uso passa a ser, de certo modo, personalizado e normalizado. Isso, por si só, não estaria contribuindo para a gravidade da crise climática, além da própria crise climática. E a humanidade se une para enfrentar essa crise. E você mantém a coesão dessa sociedade unida por essa ameaça existencial constante. A pergunta que a European Union faço é: o que você faz quando chega ao fim disso? Você simplesmente continua inventando alguma coisa. Mas, do ponto de vista filosófico, isto é muito persuasivo. É curto, apenas algumas páginas. E conclui, claro, que é impossível. Não se pode impedir o homem de ir à guerra, porque essa é a sua condição natural. Sim, tem muita coisa aí, quer dizer. Somos predadores. Somos predadores. Somos carnívoros. E sim, European Union acho que extraterrestres. Definitivamente precisamos de extraterrestres. Poderíamos nos unir em torno disso. Acho que, no fundo, é provavelmente isso que Elon Musk, Peter Thiel e gente assim gostariam que acontecesse. Que alguns extraterrestres aterrissassem e aí pudessem dizer: ok, vamos atrás deles. Vamos ter que travar uma guerra. Desculpe. Já não temos mais o Estado Islâmico, agora temos os marcianos. Teremos paz. Não, não. Desculpe. Nós realmente precisamos que vocês entrem em guerra conosco. Vamos entrar em guerra. Tem que ir. Tenho outro compromisso em cerca de 2 minutos. Acabei de perceber isso. Obrigado, senhor. Foi um grande prazer. Obrigado. Percorremos muito o assunto. E foi divertido. É sempre divertido, certo? Porta-te bem. Até logo. Tu também. Valeu. Tchau, tchau.